Pessoal, nessa daqui que é a minha atividade número 1, nós temos aqui então esse circuito aqui que foi colocado pra gente, que foi chamado carinhosamente aí de labirinto de resistores, né? E nós temos aqui uma situação para resolver sobre ele relacionada a essa corrente, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que o enunciado da questão ele nos diz, ó. Nesse labirinto, todas essas resistências aqui elas são de 4 ohms e todas as fontes são ideais e possuem uma força eletromotriz de 10 volts. Pessoal, quando a gente fala que essa fonte é uma fonte do tipo ideal, tá? Isso aqui é uma consideração importante aqui para o exercício. Quer dizer, pessoal, que a resistência interna dela, tá? Ela vale 0 ohms, beleza? Ou seja, é uma fonte representada simplesmente pela tensão. E vamos entender por que isso aqui vai ser importante aqui para a resolução desse exercício. Ó, vamos lá. O que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule o valor absoluto e o sentido da corrente I que está indicado aqui, ó, de vermelho, tá? E foram dadas algumas dicas aqui pra gente, né, pessoal? Lembre-se que a corrente elétrica ela procura sempre o caminho mais fácil, ou seja, o caminho que lhe proporciona uma menor resistência ao seu movimento dentro do circuito. Então agora que nós vamos fazer algumas considerações aí, pessoal, ó, é o seguinte. A corrente elétrica, pessoal, ela é caracterizada por um movimento de elétrons dentro de um circuito, né? Movimento de elétrons livres aqui dos condutores, tá? E esses elétrons, pessoal, eles têm a tendência, sim, de procurar o caminho mais fácil para eles percorrerem. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que se por acaso essa corrente elétrica puder não passar por uma resistência, ela vai tentar desviar do caminho pelo qual apresenta ali essa resistência para ela passar, tá? Então, qual que vai ser o nosso cenário aqui? Nós vamos tentar desviar das resistências, tá? E aí vamos levar em consideração que as nossas fontes, elas têm uma resistência interna de 0 ohms. Ou seja, uma fonte dessa daqui para a corrente elétrica é como se ela fosse um curto-circuito, tá? Então, a corrente ela vai preferir passar por uma fonte ao invés de passar por uma resistência, tá certo? E aí, ó, de posse dessas informações, vamos vendo aqui o que mais que nós temos que fazer, ó. Essa questão ela é resolvida por meio da lei de Ohm, é o que nós vamos aplicar aqui para resolver, tá? E a dica número 3 é a seguinte, você não precisa resolver o labirinto todo para encontrar o sentido e o valor da corrente. Apenas o ramo que possui a corrente que está sinalizada. Então, nossa primeira estratégia aqui, pessoal, vai ser localizar qual é esse ramo, tá? E depois a gente vai transformar esse ramo em um circuito mais fácil aí da gente poder analisar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, a corrente elétrica ela está aqui, eu não sei se ela está vindo pelo lado de cima aqui do resistor ou se ela está vindo aqui pelo lado de baixo, tá? Eu vou supor aqui, pessoal, ó, que ela está vindo pelo lado de cima, tá? Mas se não for esse sentido aqui, não vai ter problema, depois a gente corrige isso. Então, se ela tivesse vindo aqui pelo lado de cima, pessoal, ela iria passar por essa resistência. Quando ela chega aqui nesse ponto de conexão, nesse nó, tem uma resistência para cá, e para cá tem um caminho livre para ela, para o lado direito. Então, nós vamos supor que ela vai vir por aqui, ó, tá? Chegou aqui nesse ponto, pessoal, tem resistência acima, tem a fonte aqui, mas tem resistência abaixo, ó. Então, ela vai seguir o caminho dela aqui, ó. Ela passa direto por todas as resistências, tá? Ela nem pensa em descer aqui, ó. Chegou nesse ponto, pessoal, para a direita tem uma resistência e aqui tem uma fonte, ó, que é um curto-circuito para ela. Pessoal, ela vai preferir vir para a fonte, ó, tudo bem? Quando ela chega aqui nesse ponto, tem resistência para cá, aqui tem um caminho livre, tá? E ela vai fazendo literalmente um labirinto, ó. Então percebam que ela desce aqui, tá? Passa por essa fonte, chega aqui tem uma resistência na diagonal, então ela vem para a esquerda aqui, ó, tá? Passa pela fonte. Temos resistências acima ali, ela não vai. Tem uma fonte aqui que é um curto-circuito aqui, ó, pelo lado de baixo, ela desce aqui. Então, chegando aqui, ela tem que tomar decisão. Vamos para a esquerda ou vamos para a direita? Pessoal, a esquerda tem resistências, então ela vem aqui para o lado direito, ó, tá? Vem. Quando ela chega aqui, ó, ela sobe, percorre todo este caminho, ó, tá? Lembrando que isso aqui vai ser para ela tudo um fio, né? Ela nem enxerga essas fontes aqui, tá? Subiu e chegou aqui, ó. Beleza? Chegando aqui, ela vira aqui, ó, para a esquerda, tá? Nem pensa em descer ou entrar aqui nessas outras resistências. Passa por essa fonte, passa por essa daqui, tá? Ó, tem resistência para todo lado aqui, ela não vem. Então, ela percorre este caminho, desce aqui, ó, tá? Passa por essa fonte, chega aqui nesse ponto. E aí nós temos uma conexão aqui, né, pessoal? Então lembrando que o objetivo dessa corrente é fechar todo esse ramo, tá? Ela não vem para cá, então ela vem, sobe, ó, passa por essa resistência.
Quando ela chega aqui nesse nó, gente, ó, ela se divide em duas partes, tá? Ou seja, nós temos uma ramificação aqui, ó, são dois resistores ligados em paralelo, tá certo? Aí ela se junta aqui e aí nós temos o ramo todo pelo qual ela percorre, ó, tá? Então percebam que durante todo esse ramo aqui nós temos uma série de fontes aí, tudo bem? E aí as únicas resistências pelo qual a corrente elétrica passa por dentro são essas quatro aqui, tá? Pessoal, o plano aqui seria então a gente analisar esse circuito tentando dar uma simplificada nele aqui, para a gente poder fazer algumas análises um pouco melhores, né? Eu vou diminuir um pouco do meu zoom aqui, ó, para a gente poder fazer algumas considerações. Vamos lá então, ó. O terminal da fonte, pessoal, que é caracterizado por essa barrinha menor aqui, ó, tá? Ele é o nosso terminal negativo e é o que é caracterizado pela barrinha maior aqui, seria o nosso terminal positivo, tá? Então, gente, eu vou começar a fazer análise desse circuito, primeiramente pelas tensões. Eu vou fazer uma análise por partes aqui para facilitar um pouquinho, ó. Vamos colocar aqui, então, a análise das tensões, ok? E aí depois a gente faz a análise das resistências e vai chegando ao final aí da nossa resolução, ó, tá? Pessoal, vamos lá então, percorrendo o caminho aqui, né, nesse sentido, ó, beleza? Então, eu quero que vocês percebam aqui que nós temos uma fonte que está aqui, ó, com um negativo primeiro, tá? E depois o nosso terminal positivo. Eu vou fazer uma representação aqui na horizontal, pessoal, ó, tá? Porque já que nós temos somente conexões elétricas, a primeira fonte ela está assim, ó, tá? Depois nós vamos fazendo isso para todas as fontes, ó. Viemos aqui, tem outra que está com um negativo primeiro aqui para ela, tá? Então nós vamos colocar o negativo assim, tá certo? E vamos fazendo isso para todas elas. A terceira fonte, ó, ela tá com um negativo assim, tá? Aí vem a quarta fonte que também está com um negativo aqui para a esquerda. Virou, subiu, ó. Vai passar pelo negativo primeiro, ok? E aí se a gente for avançando, eu tenho essa fonte aqui, ó. Que se vocês observarem, ela está com o lado positivo aqui, ó. No sentido contrário do que eu tô tomando, tá? Para leitura. Então nós vamos desenhar ela invertida aqui, ó. Tá? Então essa fonte, ela está assim, ó. Negativo, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas próximas que nós temos, tá, pessoal? Deixa eu mexer no meu zoom aqui e a gente vai olhando essas situações, ó. Chegando aqui, essa fonte, ó, negativo primeiro, depois o positivo, tá? Então, eu tenho negativo e depois o positivo, ó, avançando na leitura, tá? Aí eu tenho aqui, ó, positivo primeiro e depois o negativo, tá? Na próxima fonte, ó, positivo e depois o negativo, tá? Seguindo aqui, pessoal, ó, eu vou pegar positivo e depois negativo, e depois, por fim, eu tenho uma com o negativo aqui virado, né? Então, eu tenho uma aqui positivo primeiro, tá? Depois, a próxima ali, nós temos um negativo aqui, ó, certo? Aí, terminaram as nossas fontes, né, pessoal? Só confirmando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fontes aqui, ó, ok? E aí, depois, nós vamos chegar aqui na conexão dos resistores, tá? Pessoal, então o que eu vou fazer? A minha análise aqui vai ser transformar todas essas tensões juntas aqui em uma única fonte de tensão, tá? Uma tensão total aqui, uma tensão equivalente, para a gente poder fazer essas análises, tá? O exercício falou pra gente que todas elas têm um valor aqui de 10 volts, ó. Então todo mundo aqui valendo 10 volts, nós só vamos precisar aqui então fazer uma leitura aqui e definir qual é a tensão total, tá? Então vamos colocar aqui 10 volts para todo mundo, ó. 10 volts, 10 volts e 10 volts aqui, tá? Lembrando, pessoal, que os terminais aqui que nós temos para a fonte, ó, positivos, certo? São as barras maiores, tá? Ó. E aí o meu positivo ficou aqui, ó, nessa direção ela tá invertido em relação às outras, ó. Positivo aqui, positivo, positivo e o positivo tá para cá, tá? Ô, gente, ó, o cenário que eu tenho aqui é o seguinte. Eu estou verificando que a maioria das fontes aqui, elas estão com os positivos aqui orientadas para o lado direito aqui, ó, segundo esse desenho que eu fiz, tá? Então, pessoal, eu vou adotar o sentido convencional da nossa corrente nessa direção aqui, ó, porque a maioria está virada para o lado direito. Então, o que eu vou ter aqui, pessoal, como o meu V total, tá? Para a gente poder fazer esse nosso cálculo. Vai ser o primeiro que eu tenho aqui. Pessoal, se eu estou pegando o sentido convencional, tá? As fontes que elas estão orientadas aqui, ó, com o positivo virado para o lado direito, elas vão auxiliar na minha corrente. E eu tenho umas fontes aqui que elas estão no sentido contrário, tá, pessoal? E essas fontes que estão no sentido contrário, o que elas fazem aqui é provocar uma queda na tensão dessas fontes que estão para o lado direito, ó. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui, pessoal? As que estão para o lado direito, nós vamos simplesmente colocá-las com sinal positivo, ó, mais 10, tá? Então,
mais 10, segunda, mais 10 a terceira, mais 10 aqui a quarta, mais 10 aqui a quinta fonte. Essa daqui, que é a nossa sexta fonte, ela está no sentido contrário, então a gente lê ela como sendo menos 10, ó. Ela vai atrapalhar aqui a somatória das nossas tensões, tá? O efeito que ela vai fazer aqui é provocar uma queda de tensão, tudo bem, pessoal? Então, ó, essa fonte aqui, ela vai ser, então, mais 10, porque está no nosso sentido convencional. Depois eu tenho menos 10 para esta daqui, mais 10 para essa, e depois... Opa, peraí que eu fiz uma confusão aqui. Vamos lá aqui. Voltando aqui. Cadê minha borracha? Está aqui, tá? Então, peraí de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 fontes aqui positivas, depois uma menos 10, depois essa daqui é mais 10, beleza. Depois essa aqui é menos 10, ok. Depois eu vou ter outra negativa aqui, ó, menos 10, certo? Vamos lá pra gente não fazer confusão. E por fim aqui mais 10, ó, beleza, pessoal? Então, as que estão no sentido contrário, a gente subtrai, elas que estão no sentido direito, a gente soma, simplesmente assim, tá? Beleza, desculpa pela confusão aí, vamos avançar, ó. Então a nossa tensão total, ela vai ser, eu tenho, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 volts positivos aqui, ó, mais 70, tá? E eu tenho aqui negativos, pessoal, ó, menos 10, menos 20, menos 30, então eu tenho menos 30. Logo, pessoal, a minha fonte total aqui, ó, tá? Ela vai ter um valor de 40 volts, tá? E aí, gente, ó, eu posso representar todas essas fontes aqui por uma única fonte, tá certo? Ó, que vai ficar orientada aqui para o nosso lado direito aqui, tá certo? O positivo dela para cá. E ela tem uma tensão total que vale aqui 40 volts, ok? Então, beleza. Agora nós vamos fazer uma análise das resistências que nós temos aqui no circuito, ó. Pessoal... Se eu for analisando aqui, eu tenho, então, a minha conexão feita desse jeito. Eu tenho uma resistência, duas conectadas em paralelo e depois uma outra aqui no final conectada em série, ó. Vamos fazer, então, a análise das resistências separadamente, ó, ok? Análise, tá? Das resistências, beleza? Então, eu vou desenhar essas resistências assim, gente, ó. Eu tenho aqui uma resistência, tá? A primeira ali em cima, que é aquela que nós precisamos calcular nossa corrente I, ó, é que está representada assim, tá? Depois o meu circuito aqui, ele abre para duas resistências conectadas em paralelo, beleza? E depois nós temos uma terceira resistência aqui no final, tá? Ok. Então, pessoal, ó, só pra gente não se esquecer, opa, resistências aqui, só pra gente não se esquecer. Essa fonte V total, tá? É como se ela estivesse alimentando esses três resistores. É como se eu tivesse uma tensão de 40 volts que vale aqui para os nossos três resistores aqui. Tudo bem, gente? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para calcular o valor dessa corrente seria calcular o resistor equivalente do circuito, tá? O enunciado nos disse que todos eles têm um valor de 4 ohms, ó. Ok? 4 ohms para todo mundo aqui, tá? E, gente, se eu tenho aqui, ó, duas resistências que estão conectadas em paralelo, aqui, tá? Em paralelo, beleza? Eu vou calcular uma resistência que vai ser utilizada para substituir essas duas, tá? E aí nós vamos ficar depois com 3 resistências conectadas em série, ó, beleza? Essa primeira resistência aqui, pessoal, eu vou chamá-la de resistência equivalente número 1, tá? E como é que a gente calcula o resistor equivalente entre dois paralelos aqui, gente? Bom, é só a gente fazer algumas análises. Eu posso fazer aquela regra do produto pela soma, tá? Mas como esses dois resistores têm o mesmo valor, gente, tem uma regrinha que facilita a nossa vida e que é a seguinte. Se eles são iguais e estão conectados em paralelo, eu pego o valor de uma das resistências e divido pelo tanto de resistências que tem em paralelo. São duas aqui, ó, tá? Se eu tivesse 3 em paralelo, eu iria dividir por 3 e assim por diante. Mas a regra é essa, pega o valor de uma delas e divide pelo tanto que tem, tá? Então, isso aqui, pessoal, ó, ele dá pra mim uma resistência equivalente 1, tá? 4 dividido por 2 seriam 2 ohms, ó, beleza? Então, aí, agora, eu vou substituir esse circuito por um circuito equivalente a ele. Vamos desenhar ele aqui do lado, ó. Eu tenho aqui essa resistência com a corrente I, tá? Aí aqui agora, ó, eu troquei as duas em paralelo por uma resistência, que é a nossa resistência equivalente 1, que vale 2 ohms, e eu tenho uma outra resistência aqui embaixo, tá? Que ela vale 4 ohms. Tudo bem, gente?
Então agora, ó, todas elas valendo 4 ohms, né? Conforme o enunciado disse, e essa do meio aqui valendo 2. Pessoal, percebam que as minhas 3 resistências agora, elas estão conectadas em série, ó. Tudo bem? Em série, tá? Então, gente, se essas 3 resistências estão conectadas em série, basta que eu venha aqui, some todas elas, tá? E eu consigo encontrar o meu resistor equivalente aqui do circuito inteiro. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Essa resistência, né? Equivalente aqui, ó. Deixa eu melhorar o nome dela aqui. Vamos lá. Essa resistência equivalente total aqui, ó, tá? Ela vai ser calculada fazendo-se 4 mais esse 2 mais esse 4 que nós temos aqui embaixo, ó, tá? Então, nossa resistência equivalente total, tá? Ela fica valendo 10 ohms aqui, ó, tá? E agora, se eu tenho a resistência equivalente total, pessoal, e eu tenho a minha tensão total, eu consigo calcular o valor dessa corrente absoluta que foi pedida nesse nosso resistor aqui, ó, tá? Então, gente, ó, todo aquele circuito que nós temos ali, todo aquele ramo, tá? Ele pode ser representado assim, ó. Nós vamos colocar aqui a nossa fonte V total, tá? Que ela vale 40 volts, ok? E essa nossa fonte V total de 40 volts, pessoal, ela vai ficar conectada aqui, ó, em uma resistência equivalente, tá? Total, beleza? Ou seja, é a resistência que vai substituir todas essas aqui, ó, resistência equivalente total, e essa resistência ela vale 10 ohms, tá certo? Pessoal, vamos lá. Terminal positivo para cá, terminal negativo aqui. O sentido da minha corrente, então, ele é de positivo para negativo, né? Então, ele vai estar fazendo isso aqui, ó, tá? Então, esse daqui vai ser a direção da minha corrente. Vamos lá que já que a gente vai fazer essa definição aqui. O valor dessa corrente, pessoal, então agora nós vamos usar a dica 2 ali do exercício, tá? Quer ver? Vamos dar uma olhada na dica 2, ó. Essa equação ela é resolvida por meio da primeira lei de Ohm. Como é que a gente faz para calcular a corrente com a primeira lei de Ohm, pessoal? É tensão dividido por resistência. A tensão que eu vou usar vai ser essa tensão total. E essa resistência, pessoal, vai ser a resistência equivalente total que nós encontramos aqui, ó, tá? Ou seja, é 40 sobre 10. Então, essa corrente aqui, ela dá 4 amperes, tá certo? Então, esse aqui é o valor absoluto da corrente, ó. Faltou a gente definir o nosso sentido, tá? Pessoal, ó, vamos olhar aqui para esse circuito, que é o circuito com as resistências originais. A nossa fonte, tá, ó, é aquela fonte total, que ela vale 40 volts, beleza? Nosso V total. E ela está conectada em todo este circuito aqui, ó, beleza? Como nós estamos adotando o sentido convencional, gente, essa corrente ela sai do positivo e ela vai para o negativo. Então percebam aqui, ó, tá? Nessa resistência ela vai estar para o lado de cima, tá? 4 amperes aqui, ó. Chegou aqui, pessoal, esses 4 amperes, nesse nó, esses 4 amperes se dividem, ó. Então vem 2 amperes para cada lado. Podemos dizer que vai 2 amperes para cada lado porque a resistência ela é igual, né? Essas duas aqui, ó. Depois ela se junta e aqui nesse resistor, pessoal, ó, ela está nessa direção aqui, ó. A direção é vertical, tudo bem? E o sentido dela é de baixo para cima, tá? Então, ó, como resposta aí do exercício, beleza? Como que nós poderíamos colocar aqui, ó, tá? Eu vou então, por exemplo, sublinhar aqui esse resistor, ó. Beleza? E vou puxar ele para o lado de fora aqui, ó, do nosso circuito, tá? Vou desenhar apenas ele, ó. Então, nós temos aqui o resistor, beleza? Nós temos, então, essa corrente I que foi dada para a gente, que ela está na direção vertical, de baixo para cima. Então, esse daqui é o valor I, ele é igual a 4 amperes aqui, ó, beleza? Então, essa daqui, tá, seria a resposta aí que nós temos para este exercício, ó, tudo bem? Trazendo essa resistência daqui para cá, tá? Resolvida então essa questão, pessoal, qualquer dúvida, qualquer situação, é só vocês fazerem contato comigo, beleza? Vamos avançando aí.